Fala aí pessoal, professor Fábio Cândido, mais uma vez na área, para a gente abordar o assunto de meios de contraste, segurança em tomografia computadorizada. Segue o barco! Meio de contraste em radiodiagnóstico primário são substâncias administradas ao paciente com a finalidade de facilitar a distinção de estruturas anatômicas em seu estado normal ou patológico. Ou seja, no corpo humano a gente já vem falando isso desde as aulas anteriores. Nós temos densidades muito parecidas que muitas das vezes no raio-x a gente não vai conseguir identificar. Como, por exemplo, a gente tem aí uma patologia, um câncer no fígado, por exemplo, que se eu não tiver um meio de contraste, usar as fases do meio de contraste, a gente não consegue visualizar, tá, essa patologia. Então é só um exemplozinho aí dentre vários que nós temos. Meio de contraste, estudante, aluno do titio, presta atenção. Ele vai te ajudar a diferenciar, fazer distinção de estrutura anatômica no seu estado normal ou patológico. Ele vai te ajudar a verificar as densidades que são muito parecidas. Então ela vai diferenciar essas densidades. E dentro dos meios de contraste, nós temos os meios que são naturais negativos, naturais positivos e os artificiais positivos. Natural negativo, eu tenho ar, por exemplo, baixa densidade, é radiotransparente, né? Vai passar o raio-x ali fácil. Tecido, a radiação, né? Tecidos, então nos meios naturais positivos, eu tenho tecidos, gorduras, ossos, então você já começa a ter um pouco mais, vai começar a embarrear um pouco mais a radiação, não é isso? Então começa a ter uma densidade, né? Então ele é radiopaco. E eu tenho os artificiais positivos, que na tomografia eu tenho iodo e sulfato de bário. Alta densidade. É radiopaco, são produtos o quê? Produzidos, são produtos farmacêuticos, né? São fabricados. A eficácia no meio de contraste, ela não vai depender apenas da característica farmacológica, mas principalmente da sua capacidade de atenuação dos raios-x ou da radiação, né? Então eu tenho aquela capacidade maior, uma capacidade menor. Então a gente começando aí por uma linha de raciocínio aí muito interessante, né? A gente vai começar a compreender exatamente a eficácia, o porquê dos meios de contraste. Ele realça a vascularização, evidenciando lesões e aumentando o contraste com estruturas não vascularizadas. Quanto maior a concentração de iodo em sua solução, maior será a sua capacidade de atenuar os raios-x. Compostos não iônicos garantem maior tolerabilidade devido à sua menor associação com outras moléculas. Beleza? Então, assim, os compostos não iônicos, o organismo humano vai tolerar muito mais. Perfeito? Então, só para a gente entender, só para a gente saber. Então, só para ficar na memória do aluno, para ele de repente não escorregar no curso e cair lá na... Vai, desistir, titio, tá muito difícil, vou fazer enfermagem. Não, a gente vai forçar, a gente vai chegar até o final, ó. Contraste iodado. Ele é administrado por via oral ou intravenosa. Pode ser utilizado para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo e útero, que faz parte do corpo. O contraste iodado se apresenta em compostos iônicos ou não iônicos. Compostos iônicos têm alta concentração de contraste. Então o que acontece ali? Ele pode, não que vá, mas pode causar alguma reação. Já os compostos não iônicos têm concentração de contraste menor que a do sangue. Então, ó, menor que a do sangue. E raramente provoca alguma reação adversa. Já o iônico, ele pode causar alguma reação adversa. Perfeito? Então, ó, sulfato de bário, indicado para estruturas do trato digestivo,
não costuma provocar reações, provocar reações adversas. Pode ser administrado via oral ou retal, inclusive junto a outro meio de contraste negativo, como o ar. Gostou? Então, vomitão. Então, classificação. São características físico-químicas, a osmolaridade, viscosidade, densidade, propriedades biológicas, capacidade de ionização em solução, solubilidade, lipofilia e toxicidade. Professor, eu preciso gravar tudo isso? Me ajuda, professor, me explique. Eu gravo isso ou não gravo tudo isso? Não, é só para a gente conhecer. Vamos falar um pouquinho, ó, primeiro, isso aqui, ó, solubilidade, para a gente é de suma importância. Então, ó, hidrossolúveis, são solúveis em água. Lipossolúveis, dissolvem em lipídios, gordura, né? Liposcultura, né? Então vai tirar de gordura ali. Então, insolúveis, não se dissolvem. Por exemplo, sulfato de bário, né? Ele não vai se dissolver. Show? Vomitão, seta para ir. Opa! Alguns cuidados, ó, armazenamento e asepsia. Alguns cuidados são de suma importância. Solubilidade. São fotossensíveis. Então, eles são sensíveis à luz. Então, a gente tem que armazenar, né, ao abrigo da luz. Ou seja, eu não posso ter uma lâmpada, desenhar minha lâmpadazinha aqui. Ó. Lembra que eu falo para vocês, o desenho é de quem? É meu, então eu faço do jeito que eu quiser. Ó, a lâmpadazinha daquela antiga. Então, armazenar o abrigo da luz, filhote. Beleza? Radiação. Manter longe da radiação, pois a mesma pode causar degradação das moléculas. Então, ele pode interagir com o meio de contraste ali, a radiação. Então, a gente tem que manter, né, fora do ambiente radioativo, onde tem um ambiente de radiação, onde possa ter contato com qualquer tipo de radiação. A temperatura tem que ser entre 15 e 25 graus, é a média. Abaixo de 15 graus, ele pode cristalizar. E aí, meu amigo, você não vai colocar cristais dentro do corpo humano, né? Então, na verdade, isso aqui tem um negócio legal. O meio de contraste, ele geralmente tem que estar dentro de uma estufa. Tá? O padrão seria esse. Eles ficarem dentro de uma estufa, vou fazer um micro-ondas aqui. Uma estufa, ele está lá dentro, ó, um monte de meio de contraste lá dentro, finge que esses bastões são meio de contraste. Por quê? Aqui dentro ele fica mais ou menos 37 graus, que é mais ou menos a temperatura do corpo humano. O que é isso aí, professor? Meu termômetro. Meu termômetro. Termômetro é meu, desenho como eu quiser. Então, porra, ficou feio. Mas é um termômetro. Então, ele é mais ou menos a temperatura do corpo humano. Por que disso, professor? Ficar mais ou menos a temperatura do corpo humano? Porque ele é viscoso. Então, quanto mais próximo da temperatura, né, de 37 graus ele tiver, ele fica menos viscoso. Então, a enfermagem vai utilizar ele com mais facilidade, ele vai se tornar mais solúvel, ele vai ser injetado com menos resistência no corpo humano. É até uma lógica, né? Validade, ele tem validade, então não pode ser usado fora da validade. E não utilizar ampolas abertas por mais de 24 horas. Critério importantíssimo, pode cair em prova. Ele não pode ser utilizado em ampolas abertas por mais de 24 horas. Então o limite, não utilizar ampolas abertas
por mais de 24 horas. Abriu, tem que ser utilizado, beleza? Em até 24 horas. Joga a seta e parte para o próximo. Aperta. Oi. Então, ó, administração, tipo e tamanho de agulha. Então, nos adultos, a gente usa scalp com numeração de 18 a 20. E o pediátrico, né, crianças, nós usamos scalp de 23 a 25. E a administração ela pode ser por via manual. Manual é o que? Ó, manual. Aí eu tenho aqui a injeçãozinha. A injeção é de quem? É minha. Faço do jeito que eu quiser e está muito bem feita. Então ela vai ser manual ou por, que é o padrão maneirão, é o bomba injetora, né, bebê? Olha lá, ó. Bomba injetora, que é automático, é a nível de produção fora do padrão. E aí a gente vai ver o porquê que esse cara aqui, a bomba injetora, é o melhor e é o padrão. Via de administração. O contraste pode ser administrado via oral, tá? Parenteral ou endovenosa, ou endocavitária. Meu Deus, hein? Oral. Então, só para lembrar, materiais de alto número atômico. Os materiais de alto número atômico tendem a se comportar como materiais metálicos. Também produzem artefatos tipo strike, que a gente já falou disso aqui na aula. Aula de... O que o D não quer desenhar. DTC. Pelo amor do Senhor Jesus. Radiologia. Strike. Artefato na imagem de strike. Pelo amor do Senhor. Os meios de contraste positivos, como iodo e o bário, em altas concentrações. Posso usar o iodo e bário? Pode. Pode sim. Lógico. Se for em alta concentração, o que vai acontecer? Pode gerar strike. Tá? Então, eles devem ser evitados ou utilizados com critério, né? A gente vai utilizar com critério. Óbvio. Opa, foi. Então, o contraste, quando administrado por via oral, percorre o mesmo caminho que o alimento quando nos alimentamos. Então, gente, a gente vai fazer até, mas é até uma brincadeira estúpida, né? O cara ingeriu, olha lá, ó. Desceu, 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 ó. Oral, cavidade, ó. Orofaringe, esôfago, pula pro esôfago. Aqui, ó. Estômago, intestino grosso. Aí, ó, cólon. Esse cólon é o que? Ascendente, transverso, descendente. Oi, reto. Sigmoide, reto. E ó, passa pelo intestino, delgado, blá, 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 beleza? Então, via oral, vai fazer o mesmo trajeto que o nosso alimento. Contraste retal, utilizado nos estudos pélvicos, quando o contraste oral não teve uma boa progressão ou não foi ingerido. Porque pode acontecer do contraste oral, né, não ter sua progressão, não ter tempo hábil, não ter chegado no local desejado e etc. Isso pode acontecer. Então a gente faz o quê? A gente faz o retal. E o retal nós vamos ver parte mais de intestino. Então ele tem a finalidade de preencher o cólon sigmoide e ampola retal. É utilizado iodo diluído em soro fisiológico. Aqui é uma representatividade, né, de uma pessoa em decúbito lateral ou posição de Sims. Radiologia, pá, posição de Sims. Galera sabe, né? E aí a gente tem só para lembrar uma representação aqui, ó. Colo sigmoide, ó. Colo sigmoide, né? Ó, e faz a curvinha lá, ó. Colo sigmoide, ó. E reto. Colo ascendente, seco, tá? E aí vai.
Aqui, óbvio, o desenho anatômico, modelo que nós costumamos estudar, que representa exatamente esse cara aqui, ó. Vamos lá. Então, contraste retal, continuando falando dele, exame de tomografia computadorizada com preparo via retal. Preparo. Para o estudo do intestino grosso, deve seguir os seguintes passos. É recomendado o jejum de 6 horas, em que o cliente faça uso, né, jejum de sólidos, perdão, ó, jejum de sólidos, ou seja, ele não vai ingerir alimentos sólidos, vai só beber água, né? O paciente faça uso de meticona ou simeticona, esses medicamentos que são utilizados para dar aquele punzinho, pum, 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 beleza? Para redução de gases no intestino, um dia antes da realização, porém, pode ser realizado sem esse preparo, de acordo com a necessidade do exame. Porém, é de grande importância para a qualidade do exame que siga as instruções de preparo. Diluir 40 em 1000 de soro fisiológico, 40 de contraste para 1000 de soro fisiológico. Chamar a equipe de enfermagem do setor para que possamos dar início ao exame. Orientar o cliente de todo o procedimento antes de dar início ao mesmo. Posicionar o paciente na posição de Sims. Introduzir a sonda, que já está conectada ao soro. Abrir e deixar que corra continuamente. Após o meio de contraste ser todo administrado, começamos a aquisição. Aí vem as perguntas. Perguntinhas. Professor, somos nós que introduzimos a sonda no paciente? Professor, somos nós que vamos fazer a diluição? Não. Equipe de enfermagem que faz tudo isso. A gente só faz a aquisição, talvez uma orientação, ok? Então, a posição de Sims, introdução da sonda, esse aqui é o enfermeiro. Então, aqui tem o enfermeiro, né? Aqui está o soro aqui, ó, né? Tá conectado a sonda e posição de Sims. Vamos embora. Via endovenosa. O único meio de contraste por via endovenosa em TC é o iodo, seja ele iônico ou não iônico, sem necessidade de diluição. No uso do contraste venoso, o preparo do paciente é indispensável e deve ser realizado em jejum. Antes do uso, deve ser analisado o estado clínico do paciente, considerando se há ou não condições do meio de contraste, do uso do meio de contraste venoso, relacionando a hipótese diagnóstica e a sintomatologia do paciente com o benefício do uso do contraste venoso. É muito importante salientar que a decisão aqui, ó, a decisão de usar o meio de contraste é do médico, não cabe ao técnico, tecnólogo, supervisor, cabe apenas ao médico, beleza? Isso é indiscutível. Dosagem, aí só para a gente ter uma noção, né? A dosagem média, ela vai variar de acordo com a necessidade de tratamento, mas em média é 1,5 para paciente até 70 quilos. 1,5. Então, cliente com 60 quilos vai utilizar em média 90 ml. Por quê? A gente vai multiplicar 1,5 pelo peso do paciente, né? Isso até o limite de 90. Para paciente de 70 a 100, a gente já administra 100 ml. E acima de 100, 120. Tá? Contraste venoso evidencia estudo de veias e artérias e caracteriza uma melhor visualização e definição das patologias. Ocorre caso que a patologia só é identificada com o contraste, está errado aqui e aqui está faltando um acento, com contraste venoso em virtude do seu poder de captação da lesão. As lesões podem ou não captar o meio de contraste, por isso elas são hiper, hipo ou captantes. Hiper capta muito o meio de contraste, hipo capta pouco, né? Captante, perdão, não captante, não capta nada. E a gente tem lesões, nós temos lesões que são espontaneamente densas, ou seja,
a gente não vai fazer a injeção do meio de contraste. Com a evolução dos tomógrafos, os meios de contraste foram sendo cada vez mais úteis no auxílio do diagnóstico, graças a uma diminuição, importante isso, diminuição do tempo de aquisição, diminuição do tempo menos radiação, né? Devido ao aumento de fileiras de detectores. Então a evolução nos trouxe o aumento de fileiras de detectores, com isso, consequência, diminuição do tempo de aquisição, menos radiação, tá bom assim. Hoje é possível fazermos análises vasculares com maior acurácia com a administração por via endovenosa, né? Então, ó, a gente consegue ver nitidamente a aorta abdominal, tá? Aneurisma, né, na aorta abdominal. Você vê as imagens aqui, ó, perfeitas, ó. Aqui, ó. Perfeição na imagem, tá? Então, evolução nos proporcionou, né, a melhora no diagnóstico, né? Sistema de injeção. Velocidade, ela é comprometida, porque se a gente faz manualmente a gente não consegue manter o tempo, né, de inserção do meio de contraste. A mão, né, o humano, ele não consegue ter a mesma precisão que a máquina, né, que a bomba injetora lá vai fazer o procedimento, né, tempo contínuo e etc. Fluxo oscilante, então quando o ser humano faz, da mesma forma como a velocidade fica comprometida, o fluxo ele vai oscilar, ele pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, e a maior probabilidade da perda da punção, né? Então isso aqui são as contraindicações, tá, do sistema manual. Antigamente só era feito pelo sistema manual. Já com o sistema de bomba injetora, né, olha só que lindo, isso aqui, ó, muda o cenário. Otimização da injeção do contraste, fluxo contínuo, importante, ó, parada da injeção quando bloqueio do catéter. Isso é um sistema de segurança que ela tem. Então, se ela encontrar alguma resistência maior, ela para imediatamente, ela não vai continuar enviando o meio de contraste para dentro do paciente. Cuidados com a utilização. Cuidado com o extravasamento cutâneo do meio de contraste. Extravasamento não deve ser uma constante. A equipe multidisciplinar deve saber como proceder quando acontecer uma situação dessa. Então, isso não é uma coisa que costuma acontecer, tá? No procedimento. Isso não é uma coisa normal, mas é uma coisa prevista. Que se isso acontecer, a equipe já tem um protocolo adotado para resolver. A maioria dos casos tem volume menor que 10 ml. Então, o 10 ml ele é rapidamente absorvido pelo organismo. Agora, mesmo volumes grandes, né, com 100 a 150, eles são bem tolerados. A reabsorção ele pode demorar entre 1 e 3 dias. Aí, de antemão, a pessoa vai ter entre 1 e 3 dias vermelhidão, né, alguns sintomas lá, inclusive aparente, que pode até assustar para quem não conhece. Por isso, da importância de informar ao paciente os procedimentos, o que pode acontecer. Porque se acontecer, ele já não vai ficar tão assustado como uma pessoa que não tem informação nenhuma. Então, para isso, qual é o tratamento inicial? Elevar a extremidade afetada acima do nível do coração. Então, geralmente no braço, né? Você eleva o braço, põe acima do coração, porque a gravidade vai fazer o resto, né? Gelo de 15 a 30 minutos, depois 3 vezes ao dia e depois de 1 a 3 dias consecutivos, né? Observar por 2 a 4 horas se o volume for maior que 10 ml. Sintomas: dor, bolha no local, vermelhidão, endurecimento, alteração de temperatura, frio, calor, mudança de sensibilidade. Agora, cuidados, principalmente com crianças e idosos. Os mesmos não referem dor. Então, o que é não referir?
eles não conseguem dizer, né, explicar o que está doendo, o que estão sentindo. Pacientes com trauma, tem que tomar cuidado. Né? Se você tiver um paciente com perfuração, com algum trauma que não esteja especificado, tem que ser analisado antes. Paciente com obesidade, né? Veias cateterizadas por mais de 24 horas, não se recomenda fazer a utilização nas mesmas veias cateterizadas. Punções periféricas e usar gelco. Tá aqui, ó, gelco, bonitinho, ó. 14, 16, 18, 20, 22, 24, sempre número par, tá? Aqui um exemplo de extravasamento, ó. Você está vendo aqui, ó, perfeito. Os ossos, ó, radiuna, tá vendo? Perfeito aqui, ó. Agora o extravasamento aqui, ó. O tecido mole do paciente é isso aqui, ó. O braço dele é isso aqui, ó. Musculatura, ó. Tá vendo? Olha o extravasamento, o que acontece, ó. Quando ela vaza. Extravasar, você pode entender como vazar. Sair da veia, né? Então aqui, ó. Aqui, ó. Como extravasou muito, ó. Tá vendo? Isso provavelmente foi mais de 100 ml, tá? Decisões antes de injetar o contraste. Inicialmente, todos os pacientes podem e devem, né, ser considerados como pacientes de alto risco, né, paciente de risco. Antes da injeção do meio de contraste, alguns pontos devem ser analisados. Identificar fatores de risco versus benefício potencial do seu uso. Então, se o risco for maior que o benefício, não deve ser tratado, assim como na radiação, no raio-x comum, né? Avaliar alternativas de métodos de imagem que possam oferecer o mesmo diagnóstico ou ainda superiores, ou seja, se a gente tiver outra obtenção de imagem que não necessite fazer o uso do meio de contraste, também não vamos fazer o meio de contraste, certo? Ter certeza da indicação precisa do meio de contraste. Então a gente precisa ter certeza da indicação feita pelo médico. Estabelecer procedimentos de informação ao paciente. Então aquilo que eu havia falado, né? Você tem que estabelecer, antes de atender, tem que ter já um protocolozinho, né, das informações que vão ser passadas para o paciente, para acalmar, para tranquilizar, para o paciente entender que esse procedimento é simples, não é nada demais, mas como nós estamos na área, para nós isso é a coisa mais comum do mundo. Mas para quem nunca passou por isso, né, a pessoa fica assustada. Qualquer informação nova assusta. Ter previamente determinada a política no caso de complicações. Então a gente falou isso no slide anterior. Já deve ter uma política pré-estabelecida, né, um plano de ação, né, a gente costuma chamar de PA, que é o plano de ação para caso algo não saia como o esperado. Né? A administração do meio de contraste iodado para a mulher que está amamentando é uma necessidade incomum. Entretanto, se a realização de um exame de imagem que utiliza meio de contraste iodado for necessária, tanto o médico que solicitou o exame quanto o paciente deverão conhecer os riscos potenciais de toxicidade do meio de contraste excretado pelo leite. Por quê? Porque ele pode, né, sim, ser excretado junto com o leite lá. A literatura indica que menos de 1% da quantidade de meio de contraste materno é excretado no leite. E menos de 1% do meio de contraste iodado presente no leite materno é ingerido pelo bebê. Ingerido pelo bebê será absorvido pelo intestino. Portanto, a dose do meio de contraste absorvido pelo bebê é extremamente baixa, menor que 0,1. Os riscos potenciais para o bebê são a toxicidade direta e a sensibilização ou reação alérgica, tá? Porque ele pode vir no leite materno, mas é importante que o médico esteja ciente antes de fazer o pedido do exame, tá bom? Importância das fases. Eu vou colocar um vídeo quando terminar esses slides aqui para vocês entenderem
as fases do meio de contraste, tá ok? Diferentes patologias apresentam padrões de captação diferentes no meio de contraste. O realce promovido pelo meio de contraste se apresenta de maioria diferente em cada fase do exame. Então eu tenho a fase sem contraste, fase com contraste. Tá? Alguns protocolos especiais podem ser feitos ficando a cargo do médico radiologista indicar qual procedimento. Então eu tenho pré-contraste, fase oral, arterial, portal e a gente chama de equilíbrio. Então, ó, sem contraste, fase arterial, portal e excretora. Como o próprio nome já diz, pré-contraste é a fase que antecede a injeção do meio de contraste, ou seja, é antes as imagens antes de você ter o meio de contraste injetado. Para quê? Para que você é importante para que você faça um comparativo, né? Você veja as imagens antes, durante e depois. Fase arterial é onde o meio de contraste circula apenas nas artérias. É utilizada no protocolo para abdômen hipervascular para se ter uma comparação da captação do meio de contraste em fase distinta. Recomendado o uso de bomba, pois o auxílio desta garante um estudo mais fidedigno, por aquelas vantagens, né? A bomba, fluxo contínuo, tempo preciso, tudo direitinho. Né? Na mão é mais difícil de fazer. Então eu tenho aqui uma fase arterial, né? Outros exames com fase arterial, ó, perfeito, ó, tá? A gente consegue ver. Fase portal, fase onde observamos o contraste que saiu da artéria, voltando pela veia porta. Daí seu nome, fase portal. Também podendo ser chamado de fase venosa. Para obtenção de imagem nesta fase, podemos dispensar o uso de bomba injetora, se esta fase for a única de interesse para o estudo em questão. O gelco, né? Não há necessidade de gelco de grosso calibre para obtenção apenas da fase portal. O gelco de 20 atende essa necessidade. Então aqui, ó como é que você consegue. Ó. Que bonito. Radiologia. Vibra aí, vibra aí. Aqui, ó. Vibra aí. Olha a manchinha aqui, marota. Beleza? Vamos lá. Então, só para lembrar, a designação de sistema porta hepático é atribuída à veia porta e suas tributárias. É o maior sistema porta do corpo e transporta sangue dos órgãos abdominais para o fígado. Então, aqui, ó, veia porta, ó, veia porta é essa daqui, ó. Isso aqui, mesentérica, tá? A esplênica, ó. E aqui, ó, veia cava maior. Show? Aqui, ó, a interpretação aqui, ó, que bonito, ó. Mesentérica embaixo, veia porta, ó que linda. Aí, ó, o aluno da radiologia começa a ficar todo bobo, porque ele começa a enxergar tudo. Que lindo. Aqui, ó. Ó, todo bobo. Agora a gente vai falar um pouquinho só para lembrar, né? Catéteres venosos periféricos, gelco, scalp, gelco e scalp, tá? Gelco, números pares, scalp, números ímpares. Cores, sempre interpretação de numerações por cores também, tá? Então, fase de equilíbrio. Nesta fase, não há mais presença de contraste nas artérias e circula em pouco volume nas veias, podendo identificar essa fase pela boa contrastação da medula renal. Porém, ainda não há a excreção do material. Esta, ao contrário das demais, nunca é obtida sozinha, ou seja, sempre temos uma fase que a antecede. Beleza? E a excretora é fase de grande importância e valia, pois com ela fazemos o estudo funcional do sistema renal. É a última fase do meio de contraste dentro do nosso organismo. Com ela podemos observar ureteres, cálices e pelve renal e deve ser finalizado apenas com preenchimento da vesícula.
vesícula urinária. O exame somente pode ser encerrado com preenchimento completo da vesícula e isso vai depender da função renal de cada indivíduo. Mas olha que linda a imagem aqui, ó. Aqui, ó. Ureteres embaixo, ó. Ureteres, ó, que ureteres lindo, ó. Bem visualizado. Aqui, ó. Rim, né? Óbvio, galera sabe que é o rim. Aqui, ó. Pelve renal, né? Aqui em cima você tem cálices. Ó, muito bonito, né? E os ureteres, lindo. E aqui só para lembrar, né? Aquela imagem lá, ó. Cálice menor, cálice maior, né? Ah, cálice maior, ureter e a pelve renal que vai dividir, ó, pelve que vai dividir os cálices, ó. Lindo, olha só, perfeito. Radiologia tem que ficar mó feliz vendo isso, ó. Aula. Aqui eu tenho algumas fases e como que a gente reconhece elas nas imagens de tomografia e ressonância magnética. Então aqui eu tenho a primeira imagem mostrando o que é uma fase pré-contraste. A gente não consegue analisar na região vascular nenhum tipo de opacidade, nenhuma opacificação pelo meio de contraste. Todos os órgãos se apresentam hipodensos. Na fase arterial, nós temos uma divisão em fase arterial precoce e fase arterial mais tardia. Na fase arterial precoce, eu tenho uma leve opacificação da rede de vascularização arterial. Tá? Na fase tardia arterial, eu tenho uma opacificação total, generalizada de toda a rede arterial. Na fase portal, eu já tenho uma fase de opacificação nas veias. Tá? Então, opacificou as artérias, algumas se mantêm opacificadas ainda, alguns ramos, mas a maior opacificação aqui é a opacificação do sistema venoso. Tá? E na fase tardia ou na fase de equilíbrio, eu já tenho um contraste que já lavou, já passou por toda a estrutura arterial, portal e já está homogeneizado no organismo. E aí, galera, encerrando a nossa videoaula. Beijo no coração. Até a próxima.